Em 2019, o Pornhub recebeu 115 milhões de visitas por dia. Uma nova pesquisa com pessoas de 15 a 29 anos descobriu que 28% das mulheres e 72% dos homens assistiam pornografia devido ao fácil acesso pelos celulares. No início dos anos 90, para acessar pornografia, as pessoas dependiam só de imagens estáticas em revistas, o que era constrangedor, né? Uma nova pesquisa feita recentemente descobriu que 82% das pessoas que tentam parar com a pornografia falham. Eu sou o Daniel Penin, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu vou contar pra você pequenos hábitos diários que podem fazer você ter uma recaída e não conseguir largar a pornografia. Pesquisas recentes sugerem que assistir a muita pornografia pode afetar o cérebro das pessoas, especialmente uma parte do cérebro chamada estriado, que está envolvida no processamento de recompensas e é também ativada durante a excitação sexual. Alguns estudos com ressonância magnética mostraram que homens que consideravam seu uso de pornografia viciante ou problemático tinham maior atividade no estriado ventral em comparação com aqueles que não tinham essa percepção. Além disso, foi observado que a quantidade de pornografia assistida pelos homens estava relacionada negativamente com o tamanho de uma parte específica do estriado chamada de caudado direito, bem como a conectividade do estriado com outras regiões cerebrais. Eu sei que essas descobertas aí parecem meio difíceis de entender, mas elas sugerem o seguinte: pessoas que assistem a muita pornografia podem estimular demais o sistema de recompensa do cérebro e até mesmo reorganizar o cérebro para que elas precisem de muito mais estímulo para experimentar qualquer sensação de prazer. Quando você mostra uma foto de uma mulher ou de um homem para essas pessoas que têm problema de pornografia com pouca roupa ou uma foto mais sensual, chuta em qual grupo houve um aumento de dopamina? Naqueles que tinham problema com pornografia. Os pesquisadores que fizeram essas pesquisas também falaram que essas diferenças no cérebro podem não ser causadas só pela pornografia. Em outras palavras, indivíduos com um estriado menor podem naturalmente precisar de mais estímulo para sentir a mesma quantidade de prazer e, consequentemente, procurar por mais pornografia. Um ponto interessante é que tanto homens quanto mulheres podem ser influenciados. Só que todo mundo sabe, e eu percebo vendo as pesquisas, que a influência da pornografia é muito mais comum entre os homens, devido à tendência dos homens de ser visualmente estimulados quando a gente fala de atração sexual. Só que se você deseja mudar a sua vida de verdade e se você quer crescer em todas as áreas, inclusive a financeira, você tem que aprender a se controlar. Você tem que aprender a controlar a sua atenção e a controlar esses impulsos. Esse processo aí é para você ter uma mente equilibrada, uma mente focada, que não é afetada pelas distrações fúteis que tem na sociedade moderna. Para você alcançar isso, primeira coisa, você tem que ter uma autoestima sólida e confiança em si mesmo. Inclusive, eu vou conversar com você sobre um ponto não discutido. Há uma questão com a pornografia que ninguém te conta, ela não é discutida não. Formas extremas de qualquer situação geram estímulos que são muito potentes. Estímulos extremamente palatáveis, né? Seja em alimentos ou pornografia ou talvez até saltar de paraquedas. Isso é extremo. Isso cria um ponto de referência para liberar dopamina. Isso aí vira um círculo vicioso. Por quê? Quanto mais pornografia você acessa, mais estímulo você dá ao seu cérebro. Quando o seu cérebro recebe aquele estímulo gigante, a queda depois daquele estímulo é gigantesca também e você entra em depressão. Ou seja, pessoas viciadas em pornografia literalmente estão se enterrando num buraco. E a cada dia que passa, elas precisam procurar um estímulo muito maior para não sentir tristeza. Elas nem sentem alegria mais, elas só querem não sentir tristeza. E quando isso acaba, a depressão é cada vez mais profunda. E como é que eu consigo me livrar disso e resolver esse problema, Daniel? Tem como? Tem. Boa notícia, tá? Você precisa fazer uma pausa para que o seu cérebro consiga reiniciar o sistema. E eu vou te dar 4 passos aqui que vão fazer você dessexualizar a sua cabeça. Inclusive tem outro vídeo sobre isso perfeito, chama Jejum de Dopamina, tá com quase 1 milhão de views. Ele é excelente, só que ele fala de tudo. Aqui eu vou falar só de pornografia e dos 4 passos para dessexualizar a sua cabeça. Vamos começar. Passo número 1. Reduza os estímulos sexuais. Primeira lição que eu quero compartilhar com vocês para resolver o problema é muito simples. Você tem que remover a dependência da fonte, cortar o mal pela raiz. E o que eu quero dizer para você com cortar o mal pela raiz é que normalmente nós temos gatilhos que nos levam a fazer alguma coisa. Todos nós temos. Se você for pensar em gatilhos, pensa comigo. A maioria das pessoas não acorda um dia e fala: sabe de uma coisa? Hoje eu tô com vontade de ver pornografia. Se você parar e prestar atenção, é sempre uma série de gatilhos que leva você a assistir. Geralmente, os gatilhos começam nas redes sociais. Vamos ser honestos, o que você vê lá no Instagram, no Facebook, no TikTok? Você vê a mesma coisa que uma revista Playboy
mostrava há 20 ou 30 anos atrás. A quantidade de imagens e a quantidade de vulgaridade que se vê nas redes sociais hoje em dia é tão difundida que ela sobrecarrega completamente a sua cabeça. Primeira coisa, fica livre desses dispositivos à noite. Pelo menos à noite, tá? Por quê? Porque nossa força de vontade de fazer alguma coisa diminui drasticamente ao longo do dia. Pensa no sono como a forma de você recarregar sua bateria, tá? E pensa no seu dia, nos seus exercícios, nas suas reuniões, nas suas aulas e nos seus compromissos como as coisas que vão gastar a sua bateria. Se você se poupar à noite, durante o dia, automaticamente você vai ser mais produtivo. Só que durante o dia, quando você vai gastando a energia, o seu nível de capacidade, seu nível de comprometimento diminui 50%, 40%, 30%, e lá quando tá de noitezinha, quando você tá quase dormindo, sua bateria é igual do celular. Ela tá em 10% no modo pouca energia. Aí no final do dia, quando sua força de vontade está esgotada, é muito fácil ficar vulnerável à pornografia. Por causa disso, você precisa entender que não é hora de usar o celular ou o computador. Então deixe os dispositivos eletrônicos fora do seu quarto. Mas por que, Daniel? É porque se tiver coisa eletrônica dentro do seu quarto, vai ficar muito fácil ver pornografia. E se ficar muito fácil ver pornografia, a vontade de ceder à tentação fica muito forte. Se mantenha livre dos eletrônicos porque você está mais vulnerável de noite. Passo 2, controle a sua atenção. É uma reação natural do ser humano olhar para outro ser humano que despertou atração nele. Por quê? A gente tem um instinto de reprodução. O nosso cérebro foi feito para reproduzir. Só que tem uma diferença muito grande entre olhar para apreciar a beleza rapidamente e seguir em frente, e se tornar aquele tipo de pessoa que não consegue parar de olhar para outra pessoa, que vira pescoço, que, você sabe, aquela pessoa esquisita. E pra falar a verdade, todo mundo considera esse tipo de comportamento ridículo. E quanto mais o tempo passa, mais homens têm esse comportamento. Porque esses homens, até algumas mulheres, estão com o cérebro extremamente sexualizado. E isso faz com que eles não tenham controle de si mesmos e não consigam controlar a atenção deles. É crucial, então, todo dia, batalhar contra a sua mente. E se você conseguir dominar a sua mente e dominar a sua atenção tanto em casa quanto nas ruas, você vai conseguir não só vencer a pornografia, como ter mais sucesso em tudo que você faz na vida. Passo número 3. Ter conversas sem nenhum objetivo sexual. Pessoas que são viciadas em pornografia interpretam o sexo de maneira totalmente errada. Eles veem tanta pornografia em tantas situações e horas diferentes que eles começam a pensar só em sexo. E ver uma casa, por exemplo, torna-se complicado se você olha demais pro corretor ou pra corretora de maneira errada. Talvez ir numa entrevista de emprego, você não consegue se concentrar porque a sua mente tá tão habituada a sexo o tempo todo que você interpreta errado qualquer relação que você tem com qualquer pessoa de qualquer sexo. E aí você percebe que quanto mais focado só em sexo, menos natural e menos atraente você se parece. Aqui eu vou falar de homens porque os maiores viciados em pornografia são homens, mas acontece com mulheres também. Os homens que são viciados em pornografia começam a interpretar qualquer interação com mulheres a uma conotação sexual. Então, se você quer resolver esse problema e dessexualizar seu cérebro, você tem que conversar com as pessoas, mostrar interesse real, de verdade, pelas pessoas, querer conhecer a pessoa de verdade e apreciar a personalidade, a profundidade e aprender a apreciar as qualidades de uma pessoa, sem nenhuma intenção sexual. Não é sobre sexo. Inclusive, pornografia não é sobre sexo, tá? É uma pesquisa que demonstra que o vício em pornografia não está diretamente ligado ao sexo. O que parece estranho quando eu falo, né? Já que o vício em pornografia pode ter consequências sexuais e pode causar problemas em qualquer relacionamento. Mas olha que doideira. Um estudo realizado com pessoas viciadas em pornografias utilizou uma análise de regressão multivariada para identificar qual que é a variável que mais se relaciona com o uso de pornografia. Esse estudo descobriu que a principal variável é a falta de sentido na vida das pessoas. Em outras palavras, quanto mais vazia e sem propósito for a vida de uma pessoa, maiores são as chances dessa pessoa ficar viciada em pornografia. Esse não é o primeiro vídeo que eu faço falando sobre pornografia e querendo livrar você desse vício. Daniel, por que você fala tanto? Porque eu sei o mal que ela pode fazer na sua cabeça. Inclusive, tem um estudo que fala que o vício de pornografia causa danos na cabeça piores que a cocaína. Now, if we compare that to someone who has cocaine addiction, this is a person who has cocaine addiction.
As you can tell, in the prefrontal cortex and the parietal lobe, they're very similar. Voltando a falar do estudo, o que o estudo realmente mostrou é que a pornografia serve como um mecanismo para suprimir emoções ruins. Presta atenção no que eu vou te falar. Todas as pessoas que são viciadas em pornografia têm uma coisa em comum: o sentimento constante de mal-estar consigo mesmo, que vai impulsionar ela a consumir mais pornografia. Esse é o grande problema. É essa a maior causa que mais leva homens e mulheres a ficarem viciados nisso. Porque uma vez que eles começam a usar a pornografia, o sentimento de vergonha aumenta, o sentimento de culpa aumenta, o sentimento de mal-estar consigo mesmo aumenta, e eles precisam recorrer novamente ao uso para tentar se sentir menos ruins consigo mesmo. É notável que tem um preconceito sobre falar nesse assunto. Por exemplo, se alguém fala, eu cresci como um dependente de álcool e agora eu tô sóbrio há mais de 20 anos. As pessoas geralmente respondem a essa pessoa com palavras de apoio e admiração. No entanto, se alguém falar, eu sou uma pessoa que tá em recuperação do vício em pornografia, as pessoas não reagem assim. E se você falar, por exemplo, meu namorado tem um irmão que era viciado em álcool e tá sóbrio há 10 anos. A pessoa vai falar o seguinte, nossa, que top, isso é ótimo pra vida dele. Agora, se você falar o seguinte, eu tô namorando alguém que era viciado em pornografia 10 anos atrás, tem muita vergonha e estigma associado a isso. Entenda que a pornografia cria expectativas que nunca vão ser cumpridas. Ela faz com que você acredite falsamente que você tem infinitas opções sexuais, e especialmente se você não conquistou nada na sua vida. Pense nisso. Se você se estimula com 15 mulheres diferentes todos os dias, ter apenas uma garota com você não vai ser o suficiente. Além disso, você acredita que as mulheres vão agir da mesma maneira que aquelas atrizes pagas e aquelas atrizes pornô fazem, e elas não são assim. Aquelas atrizes fazem aquelas coisas porque elas sabem que visualmente aquilo vai te excitar. Só que o mundo real não é assim. E no mundo real, nada funciona como funciona na pornografia. E aí, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a procurar no mundo real coisas parecidas com o que você vê na pornografia. Só que você nunca vai alcançar porque aquilo não é real, aquilo é montado. Como consequência, você nunca vai ficar satisfeito e você nunca vai ter um relacionamento verdadeiro com ninguém, porque você estragou o seu cérebro. Esse vício tá te deixando fraco, decadente, degenerado. Mude isso aí e comece a se concentrar em fazer alguma coisa que agregue valor à sociedade. Comece a estudar. Sobre o que, Daniel? Qualquer coisa é melhor que pornografia. E estuda sobre negócios, sobre empresas, leia livros, vai pra igreja, lê a Bíblia, cria um relacionamento real, viva de verdade. Só assim você vai conseguir ser uma pessoa de valor. E só assim você vai conseguir ter sucesso na vida. E é por isso que eu falo desse problema no meu canal. Porque no meu canal eu quero ajudar você a aumentar o seu nível e a conquistar sonhos. E eu tenho mais 2 vídeos muito bons que vão te ajudar a resolver qualquer problema com qualquer vício que você pode ter, mesmo que não seja pornografia. Porque foi me livrar de vícios que me fez ter sucesso, e se você quiser ter sucesso, você não pode ser viciado. Porque, cara, se você perder pra pornografia, você vai empatar com quem? Tem 2 vídeos aqui no final. Um é sobre jejum de dopamina e o outro é a minha explicação mais técnica e científica sobre como você pode vencer a pornografia completamente. Se você quiser clicar e assistir, tá aqui. Pela sua atenção, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.